Foi uma semana ruim para a Rússia, uma semana muito ruim com uma notícia terrível após a outra para o presidente do país, Vladimir Putin, acordar e lidar. O país está sofrendo uma turbulência econômica dramática, perda recorde de vidas, derrotas militares humilhantes e mais. Isso pode ser o bastante para Vladimir repensar seriamente em desistir por completo de seus planos de invasão. Ou ao menos ficar mais aberto a negociar um acordo de cessar-fogo justo e razoável. Aqui está uma visão mais detalhada de como e por que esta última semana foi a pior da guerra, até agora, do ponto de vista russo. Sem dúvida, a pior notícia que a Rússia viu nos últimos dias veio em 1º de junho, quando a Ucrânia lançou seu maior e mais bem-sucedido ataque em território russo até agora. Operação Teia de Aranha planejada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Serviço de Segurança da Ucrânia ao longo de 18 meses e orquestrada em grande parte pelo chefe da agência, Vasil Maliuk. Este ataque notável pegou os russos de surpresa, causando um golpe devastador nas bases aéreas e equipamentos em todo o país. O ataque envolveu 117 drones contrabandeados para a Rússia, escondidos em contêineres carregados em caminhões e posicionados estrategicamente perto de 5 bases aéreas na Ucrânia. Orlênia, não muito longe da fronteira com a Finlândia. Ivanovo e Diaghilevo, que estão ambos perto de Moscou. Belaia, muito a leste, no Oblast de Irkutsk, e Ukrainka, ainda mais a leste, perto da fronteira da Rússia com a China. Com os caminhões posicionados e as ordens dadas, tetos retráteis abriram e dezenas de drones decolaram para os céus, atacando bases aéreas e, segundo relatórios militares ucranianos, danificando mais de 40 aviões no total. O Serviço de Segurança da Ucrânia divulgou um vídeo no X, com imagens em primeira pessoa de drones atingindo sucessivamente aviões estacionados. Disse que os danos aos aviões incluem os bombardeiros supersônicos Tupolev 160 e Tupolev 22, Tupolev 95, que são capazes de transportar bombas nucleares e mísseis de cruzeiro, e aviões de vigilância A-50. E de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, cerca de 7 bilhões em equipamentos foram destruídos em 4 das bases. Com um dos 5 ataques em Ukrainka falhando depois que o caminhão que transportava os drones pegou fogo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou seu orgulho pelo sucesso da missão, dada sua escala e complexidade. Ele observou que, dos danos ao avião, metade não pode ser restaurada, e alguns levarão anos para serem reparados, se é que podem ser restaurados. Ele também acrescentou que todos os envolvidos no planejamento e execução da missão em território russo foram extraídos com segurança. Nossas pessoas operaram em várias regiões russas em 3 fusos horários diferentes, e as pessoas que nos auxiliaram foram retiradas da Rússia antes da operação. Eles estão agora em segurança. Agravando a situação russa, a Operação Teia de Aranha não foi o único grande ataque ucraniano recente. O país também mirou na Ponte de Kerch, que famosamente conecta o continente russo com a península da Crimeia, ocupada e anexada. É uma das posses mais valiosas da Rússia, custando cerca de 3,7 bilhões para construir. Com um comprimento extraordinário de 12 milhas, ou 19 quilômetros, é a ponte mais longa já construída no país e na Europa. A Rússia depende desta ponte para transportar equipamentos militares para a Crimeia e manter seu domínio sobre a área. Ela permite que várias faixas de tráfego se movam para e da península com uma linha ferroviária correndo paralela à estrada. Em suma, é uma peça essencial para a Rússia. Compreensivelmente, a Ucrânia tem uma visão diferente da Ponte de Kerch, vendo-a como um símbolo da agressão russa e da anexação ilegal do território ucraniano. No início da guerra, líderes militares ucranianos juraram destruir a ponte se adquirissem os meios para tal. Dmitry Marchenko, um major-general ucraniano agora aposentado das Forças Armadas da Ucrânia, declarou em junho de 2022: a ponte do Estreito de Kerch é o principal alvo das Forças Armadas ucranianas. Isso não é um segredo, nem para o exército deles, nem para o nosso, nem para os civis deles, nem para os nossos. E a Ucrânia cumpriu essa afirmação, realizando vários ataques à Ponte de Kerch desde que a guerra começou,
com o Serviço de Segurança da Ucrânia mais uma vez liderando a carga. Explosões abalaram a ponte em 2022 e 2023, levando ao colapso de partes da estrada e deixando-a fora de ação por meses. 2024 não viu mais nenhum ataque à estrutura. Mas nas primeiras horas de 3 de junho de 2025, o Serviço de Segurança da Ucrânia atacou novamente. O chefe da agência, Vasil Maliuk, supostamente planejou e coordenou também esta missão, que envolveu a colocação de explosivos debaixo d'água nos suportes da ponte ao longo de vários meses. Às 4h44 da madrugada de 3 de junho, o primeiro explosivo foi detonado, alegadamente danificando seriamente a estrutura da ponte e colocando-a em estado de emergência. Segundo relatórios ucranianos, o Serviço de Segurança da Ucrânia postou no Telegram explicando o ataque. O Serviço de Segurança da Ucrânia realizou uma nova e única operação especial e atingiu a ponte da Crimeia pela terceira vez, desta vez debaixo d'água. A operação perdurou por meses. Agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia minaram os suportes desta instalação ilegal e hoje, sem nenhuma baixa entre a população civil. O primeiro explosivo detonou às 4h44 da manhã. Os suportes subaquáticos foram severamente danificados na base. 1.100 kg de explosivos no equivalente ao trinitrotolueno contribuíram para isso. De fato, a ponte está em estado de emergência. A agência também compartilhou imagens no X de uma enorme explosão sob a ponte. Maljuk também fez uma declaração. Deus ama a Trindade e o Serviço de Segurança da Ucrânia sempre leva o que concebeu até o fim, e nunca se repete. Anteriormente, atingimos a ponte da Crimeia 2 vezes em 2020 e 2 em 2023. Hoje, seguimos essa tradição subaquática. Não há instalações russas ilegais em nosso território. Portanto, a ponte da Crimeia é um alvo absolutamente legítimo, especialmente considerando que o inimigo a usou como uma artéria logística para abastecer suas tropas. Crimeia é Ucrânia, e qualquer manifestação de ocupação receberá nossa resposta dura. Os relatórios ainda não detalharam a extensão dos danos ou a duração deste ataque, se é que ocorreu. A ponte estará fora de ação desta vez, mas ainda é outra vitória para a Ucrânia, e todo o dano causado à ponte conta, pois força a Rússia a gastar tempo, dinheiro e recursos para reparar a estrutura, ao mesmo tempo que atrasa ou interrompe o fluxo de suprimentos para e da península. Mas a lista de recentes sucessos ucranianos ainda não acabou, e o próximo evento foi talvez um dos mais humilhantes para a Rússia desde que a guerra começou. No dia 4 de junho, uma fonte da Agência de Inteligência Militar Ucraniana revelou ao Kyiv Independent que havia obtido acesso a dados ultrasecretos da empresa russa de defesa e aeroespacial Tupolev, com sede em Moscou. A Tupolev foi fundada em 1922 e, ao longo dos anos, projetou mais de 100 modelos de aeronaves civis e militares da União Soviética e da Rússia. Isso inclui bombardeiros que a Rússia usou para lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance contra cidades e infraestruturas ucranianas, como o Tupolev 2455. A empresa foi sancionada por vários países desde o início da invasão, mas segue desempenhando seu papel no esforço de guerra russo. Felizmente, graças aos especialistas em cibersegurança da Ucrânia, uma grande quantidade de dados internos da Tupolev foi vazada. Segundo a fonte, mais de 4,4 gigabytes de dados foram recuperados, incluindo atas de reuniões privadas, registros de compras, arquivos de pessoal e correspondência oficial. A importância dos dados obtidos é imensurável. Na realidade, as atividades de Tupolev não são mais secretas para a inteligência ucraniana. As forças ucranianas agora conhecem detalhadamente informações sobre os engenheiros e equipe responsáveis pela manutenção dos bombardeiros estratégicos russos, incluindo os modelos 295 e 216 já citados. A Ucrânia poderia usar essas informações de várias formas para potencialmente mirar nessas pessoas ou encontrar novas maneiras de contra-atacar os bombardeiros, explicou a fonte. Em particular, obtivemos informações abrangentes sobre indivíduos diretamente envolvidos na manutenção da aviação estratégica russa.
Os resultados, obviamente, serão notáveis tanto no solo quanto no céu. Como um insulto adicional à injúria e uma pequena dose extra de humilhação para a Rússia. Hackers ucranianos trocaram a página inicial do site da Tupolev por uma imagem de uma coruja, símbolo da direção principal de inteligência, segurando um avião russo. A Ucrânia agora precisa analisar os dados roubados para obter informações e transformá-las em vantagem estratégica no futuro. Enquanto isso, a Rússia lida com os efeitos desse vazamento constrangedor e lamenta a perda de um de seus membros militares mais condecorados. Zhor Gertsev, um ex-comandante russo, morreu aos 34 anos em uma explosão em Stavropol, no sul da Rússia. O incidente ocorreu na madrugada do dia 29 de maio. Gertsev teve um papel principal na organização e execução de ataques aéreos na cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia. Grande parte desses ataques ocorreu no início da invasão, resultando em cerca de 8.000 mortes em apenas 3 meses. Algumas das pessoas mortas eram civis inocentes, que buscavam abrigo em locais que deveriam ser seguros, como um teatro. Apesar da brutalidade dos ataques e da condenação mundial, os soldados russos envolvidos foram celebrados. Gertsi, por exemplo, recebeu várias medalhas por suas contribuições para a invasão. Ele também recebeu o cargo de vice-prefeito de Stavropol após se aposentar do exército. E certamente esperava desfrutar de uma vida confortável pelo resto de seus dias. Essa explosão recente tirou a vida dele e de seu conhecido de 29 anos. Vladimir Vladimirov, governador de Stavropol, se pronunciou sobre o ocorrido, usando termos típicos russos como referir-se à guerra como uma operação militar especial e mencionando nazistas do lado ucraniano. Nosso herói, veterano da Operação Militar Especial e participante do programa Tempo de Heróis, Zhor Alexandrovich Gertsev, morreu. Todas as versões estão sendo consideradas, incluindo a organização de um ataque terrorista envolvendo nazistas da Ucrânia. A Ucrânia não emitiu declaração oficial assumindo a responsabilidade pelo ataque. Então, apesar de provável, ainda não há confirmação de que a Ucrânia foi responsável por isso. O que foi confirmado, no entanto, é que os combatentes de resistência ucranianos, para ser preciso, estavam por trás de mais um recente ataque a um alvo russo. Em 31 de maio, o grupo de resistência russo, totalmente feminino, Zlomavka, compartilhou uma postagem no Telegram, relatando um ataque partidário bem-sucedido a um trem russo. Os trilhos estão quentes, não só devido ao clima, informam as Forças Armadas Operacionais da Ucrânia. Segundo informações confirmadas, partidários explodiram com sucesso um trem com carga e tanques de combustível no distrito de Melitopol, território temporariamente ocupado. O trem seguia em direção à Crimeia. A Diretoria de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia também postou sobre o incidente, dizendo: na noite de 31 de maio de 2025, ocorreu uma explosão em uma estação ferroviária perto do assentamento temporariamente ocupado de Yakimivka, distrito de Melitopol, região de Zaporizhia. Um trem militar dos invasores russos foi explodido. O trem de carga estava se movendo em direção à Crimeia, temporariamente ocupada. Devido a uma explosão na linha férrea, o trem de carga com tanques de combustível descarrilou. A principal artéria logística dos moscovitas, nos territórios ocupados da região de Zaporizhia e da Crimeia, foi interrompida. Isso não foi um golpe tão grande quanto a Operação Teia de Aranha, mas ainda foi um sucesso notável para a Ucrânia, já que a Rússia depende muito de trens para transportar tropas, munições e outros suprimentos militares importantes de um lugar para outro para manter a pressão em áreas-chave ao longo das linhas de frente. Ao eliminar trens e danificar a rede ferroviária, a Ucrânia pode causar caos na logística da Rússia, atrasando operações e forçando a Rússia a desperdiçar tempo e recursos para consertar os danos e reescrever seus planos de acordo. Todos esses ataques ucranianos, grandes ou pequenos, cobram um preço do exército russo. Diariamente, as forças ucranianas seguem repelindo ondas de ataques russos em áreas cruciais ao longo da linha de frente, enquanto os generais de Putin enviam dezenas de russos para a morte. Tem sido difícil ao longo da guerra até agora determinar exatamente quantas pessoas foram mortas ou feridas de qualquer lado. A Rússia e a Ucrânia foram acusadas de manipular seus números para se adequar às próprias agendas.
No entanto, um estudo recente, que deve ter enviado ondas de choque pelo Kremlin e pela Rússia em geral, sugere que a Rússia está a caminho de atingir um marco chocante neste verão. O marco de 1 milhão de vítimas. O condenatório relatório, publicado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, baseado em Washington na 3 de junho, sugere que cerca de 250 mil soldados russos já morreram até agora, com mais de 950 mil vítimas no total, comparado a cerca de 60 mil a 100 mil mortes do lado ucraniano e 400 mil vítimas no total. Continua a dizer que se as perdas russas continuarem no ritmo atual, com cerca de 1.000 tropas sendo mortas ou feridas diariamente, a marca de 1 milhão será ultrapassada em questão de semanas. O relatório também fornece inúmeras outras estatísticas que pintam um quadro sombrio das perspectivas da Rússia de qualquer tipo de vitória no conflito. Destacando 4 áreas-chave nas quais Putin está perdendo a luta. Primeiro, as forças russas avançaram em média apenas 50 metros por dia em áreas como Kharkiv, mais lento do que durante a ofensiva do Somme na Primeira Guerra Mundial, onde as forças francesas e britânicas avançaram em média 80 metros por dia. Isso demonstra a lentidão do avanço russo. A cada dia, em média, 1.000 de suas pessoas são feridas ou mortas por apenas 50 metros de terreno. Em segundo lugar, o cerco da Rússia a cerca de 5.000 quilômetros quadrados de território na Ucrânia desde janeiro de 2024 tem sido insignificante, correspondendo a menos de 1% do território ucraniano e ocorrendo principalmente em Donetsk, Luhansk e Oblast de Kharkiv. Embora a Rússia tenha obtido grandes ganhos no início da guerra, essa estatística demonstra o quanto a sua taxa de progressão se tornou mais lenta. Nesse ritmo, o país levaria décadas para vencer a guerra de fato. Muitos especialistas militares concordam com essa avaliação. Como afirmou Sir Richard Dearlove, ex-chefe do Serviço Secreto Britânico, em entrevista recente à Sky News. Os avanços deles no campo de batalha diminuíram significativamente nos últimos 3 meses. No ritmo atual de progresso, levaria a eles 80 anos para conquistar a Ucrânia, continua o relatório. Em terceiro lugar, a Rússia perdeu quantidades substanciais de equipamentos em terra, ar e mar, destacando o alto custo material de sua campanha de desgaste. Desde janeiro de 2024, a Rússia perdeu cerca de 1.149 veículos blindados de combate, 3.098 veículos de combate de infantaria, 300 de artilharia autopropulsada e 1.865 tanques. Ainda mais notável, as perdas de equipamentos russos foram significativamente maiores do que as ucranianas, variando entre 5 para 1 e 2 para 1 a favor da Ucrânia. Então, não apenas a Rússia está sofrendo maior perda de vidas do que a Ucrânia, como também está perdendo muito mais equipamentos. Cada tanque, veículo, drone ou aeronave eliminado também representa grandes somas de dinheiro. O quarto ponto deve preocupar Putin mais. Quarto, as fatalidades e baixas russas têm sido extraordinárias. A Rússia provavelmente atingirá a marca de 1 milhão de baixas no verão de 2025, um marco impressionante e macabro. Putin busca compensar as perdas com grandes campanhas de recrutamento na Rússia, convocando muitos jovens de 18 a 30 anos para se unirem à guerra, e oferecendo pagamentos únicos de até $40 mil para voluntários. Mas isso não altera o fato de que muitos russos não retornarão desta batalha. E inúmeras famílias em todo o país estão de luto pela perda de filhos, irmãos, pais e amigos. E não é apenas em termos de vidas de soldados, infraestrutura vital e equipamento militar que a Rússia sofreu sérias perdas recentemente. O país também está lutando economicamente sob o peso de sanções paralisantes, impostas por várias nações ao redor do mundo que estão ao lado da Ucrânia. Nos primeiros dias da guerra, Putin afirmou várias vezes que a Rússia resistiria ou até prosperaria diante das sanções ocidentais, sugerindo até que os países que impõem as sanções sofreriam muito mais do que a própria Rússia. No Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, em junho 2022, por exemplo, ele disse que a Blitzkrieg econômica não tem chance de sucesso desde o início. Somos fortes e podemos lidar com qualquer desafio. Bem,
Alguns anos depois, diante de sérios golpes financeiros, a fanfarronice arrogante de Putin provou-se incorreta. Seu país não está lidando com esse desafio de forma alguma, e o chamado Blitzkrieg econômico está cobrando um grande preço. O tenente-coronel Job Rimmer, um conselheiro militar sênior para a missão permanente do Reino Unido na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Organização para a Segurança e Cooperação na Europa pinta um quadro muito claro da situação atual, com dados estatísticos que comprovam suas declarações. As taxas de juros na Rússia saltaram para 21%, indicando uma grave instabilidade financeira. 40% dos gastos do governo federal da Rússia em 2025 foram destinados à defesa. Pela primeira vez desde a União Soviética, os gastos militares superaram os gastos sociais. A Rússia esgotou 2/3 dos ativos líquidos em seu Fundo Nacional de Riqueza e, devido às sanções internacionais, perdeu uma estimativa de 450 bilhões em receitas de energia. Em suma, a economia russa está em colapso e é fácil compreender a razão. O país gastou muito mais nesta guerra do que jamais pretendia. Nos primeiros dias da guerra, relatórios revelaram que soldados russos, líderes militares e Putin esperavam que ela terminasse em poucos dias. Imaginavam que marchariam até Kiev, enfrentando resistência mínima e realizando desfiles de vitória na capital ucraniana em pouco tempo. De fato, isso não ocorreu. A Ucrânia resistiu com auxílio de aliados globais, e vários países impuseram duras sanções à Rússia. Desde então, Putin gastou dezenas de bilhões de dólares anualmente para manter o esforço de guerra, incluindo bem mais de 100 bilhões apenas em 2024, enquanto perdia enormes quantidades de investimentos e acordos de comércio internacional. Os principais economistas agora acreditam que todo o fundo de riqueza nacional da Rússia pode se esgotar em questão de meses. E, novamente, as estatísticas comprovam isso. A Rússia tinha 117 bilhões em reservas líquidas em 2021, mas tinha apenas 31 bilhões no final de 2024. O rublo russo enfraquece, a inflação sobe e a escassez de trabalhadores atinge a Rússia. E quanto mais tempo a guerra durar, mais Putin terá que gastar, e maiores serão os impactos para os russos comuns. Job Rimmer observa em declaração recente que o Kremlin continua priorizando o esforço de guerra em detrimento do bem-estar do povo russo, que tenta apenas viver suas vidas. As autoridades planejam aumentar os preços do gás para compensar as perdas na estatal de energia Gazprom. Isso inevitavelmente dificultará um pouco a vida da população. Isso provavelmente impactará de forma negativa a popularidade e o legado do presidente. E conforme os oligarcas que apoiam Putin veem suas fortunas diminuírem, podem eventualmente se voltar contra ele, ou até mesmo organizar um golpe para removê-lo do poder. O líder russo, sem dúvida, não está em um bom momento após uma semana tão complicada. A Ucrânia não está apenas resistindo, agora está contra-atacando com crescente ferocidade em território russo. Destruição de equipamentos e infraestrutura valiosos e até roubo de informações sigilosas. Somado à devastação econômica e ao número crescente de mortes e ferimentos russos. Este período difícil para a Rússia pode ser um ponto de virada crucial na guerra. Talvez, semanas ou meses a partir de agora, este momento será visto como o ponto de virada em que a Ucrânia iniciou seu maior impulso rumo à vitória e à liberdade. Para mais informações sobre eventos recentes, veja nosso vídeo sobre o bombardeio da Ponte da Crimeia ou nossa análise da Operação Teia de Aranha. E não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais notícias confiáveis sobre o conflito Ucrânia-Rússia e outros eventos importantes pelo mundo.